Bom, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai comentar de novo sobre o roteiro do experimento 3 agora, né? Então a gente já está avançando na segunda metade do curso. A primeira metade a gente viu a parte de campo elétrico, campo magnético e o projeto que tinha a ver com medidas de campo magnético, né? E a segunda parte é mais focada em circuitos, né? As habilidades que vêm junto com os circuitos, né? Então a gente vai olhar hoje para a condutividade de componentes, em especial no resistor e do diodo. E no próximo experimento a gente vai trabalhar então com capacitor, resistor e também o diodo e o LED, mas agora com uma fonte de tensão alternada, né? E aí o último projeto também tem a ver com o circuito RC. Né? Então essa é a segunda metade aí do nosso curso. Né? E bom, como eu sempre lembro vocês, né, a gente tem aqui sempre os objetivos de aprendizado para cada um dos roteiros que a gente tem, então a gente tem sempre um foco naquilo que a gente quer aprender. E a gente está olhando aqui, obviamente, como medir a tensão e a corrente usando um amperímetro e um voltímetro, né? Na verdade, usando os equipamentos de medição corriqueiros. Muito importante que é verificar a interferência do instrumento na medição. Isso é algo que é novo, talvez, não, talvez mais novo do que os outros assuntos explorados, né? A gente vai tentar entender como que o próprio aparelho que faz a medição pode interferir na medição, né? E aí obter, obviamente, a curva característica tanto do diodo quanto do resistor, né? E comparar com a medição direta, no caso do resistor, e descrever como que a condução de corrente acontece no diodo nesse circuito. Então, essa é a ideia geral, né? E aí, aqui tem uma pequena introdução que comenta um pouco sobre o que é a resistência no dispositivo eletrônico, né? Como que ela acontece, né? Então, aqui tem uma figurinha, talvez, deixa eu dar um zoom nela aqui, uma figura canônica, né? Em que você tem o seguinte: imagine que você coloque uma diferença potencial, né? Então, um potencial menos aqui, um potencial mais, né? E quando você coloca um potencial menos e um mais, é como se fosse colocar, né, uma montanha, né? Que você tenha um potencial maior de um lado, menor do outro, né? A diferença aqui é que a gente está olhando para os elétrons, né? Então, os elétrons eles correm para o lugar onde a montanha é mais alta, né? Então, essa é a única diferença. E aí, ao ter essa diferença de altura, né, entre esses dois potenciais, o que acontece é que quando você, pensando na parte mecânica, né, quando você solta uma bolinha, ela demora, né, ela tem um tempo para poder se deslocar e, por exemplo, ganhar aceleração. Né? Então tem aqui se você for fazer um análogo mecânico disso, né, você tem assim uma rampa, né, e aí você coloca lá uma bolinha aqui e solta, e aí você vai saber quanto tempo, né, que ela demora para poder se deslocar daqui até chegar aqui embaixo. Né? Acontece que isso é uma rampa sem nenhum obstáculo, né, mas os materiais eles têm esses obstáculos que seriam, né, os seus caroços duros. Né? Você pensa que cada um dos átomos tem lá um centro, que é um núcleo que não se move, não se mexe, mas ele atrapalha esse deslocamento. Então isso aqui é mais parecido com uma bolinha se deslocando numa rampa que está cheia de pregos. Né? Então ela ora né, se colide com um dos pregos e aí perde toda a energia cinética, volta, anda, desloca, anda para outra direção, né, que seria isso aqui, né? Ora você vem nessa direção, ora você bate aqui e vem para essa direção, ora você bate e diminui a velocidade, assim por diante. Né? Então, o tempo médio que você precisa para poder atravessar esse seu deslocamento aqui, ele pode ou não depender do seu campo elétrico, ou seja, do seu potencial, né? Que é o que está dito aqui, né? Então a resistência à passagem de corrente
ela é uma função da diferença potencial e da corrente, né? E, por outro lado, o inverso da resistência, que é a condutividade, é o quanto de corrente algo conduz para uma dada diferença potencial, né? Então, nesse pensamento aí, é o quanto de... Qual que é o fluxo de corrente, de elétrons que atravessam essa parte final quando você aumenta a sua diferença de potencial, né? E isso, então, é uma definição global, né? Ela independe de qual elemento. Você pode, para toda a diferença potencial, mede-se a corrente, te dou uma resistência naquele instante, para aquela diferença potencial naquele sistema, né? E aí o que é importante aqui é o seguinte, né? Então, essa resistência, na verdade, é uma função da tensão e da corrente. Então, explicitamente que está escrito aqui um R, que é função da tensão. Aí você tem tensão sobre a corrente, que é função da tensão. E o que a gente conhece mais comumente são os dispositivos em que essa função, na verdade, ela se iguala a uma constante, que são os chamados dispositivos ômicos. Então, um dispositivo ômico é aquele em que a resistência ela é uma constante, tá? Então, tem que ficar muito claro isso na cabeça de vocês, né? A gente consegue definir a resistência para toda a tensão e toda a corrente que se mede, mas se ela é uma constante, aí sim esse dispositivo é ômico, né? Tá? E uma coisa que é importante é que essa resistência, mesmo em resistores, por exemplo, convencionais, pega um pedaço de fio. O pedaço de fio, ele em geral tem uma resistência fixa por unidade de comprimento, né? Pega um fio de 1 metro, ele tem uma resistência fixa. O que acontece é que, em geral, essa resistência depende da temperatura, né? E às vezes você percebe isso no seu chuveiro, dependendo da potência do seu chuveiro, você percebe isso. A diferença potencial do seu chuveiro é fixa, né? Fornecida pela rede elétrica. E conforme você abre mais ou menos, né, você deixa uma temperatura fixa, né? Então você faz contato e aí você começa a passar corrente nessa sua resistência. E em geral os metais, eles aumentam a resistência com a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, aumenta a resistência, né? Então se você aumenta a resistência, se a diferença potencial é a mesma, né, a sua potência dissipada diminui. E você percebe isso, né? Quando você começa a esquentar a sua água, né, depois de um certo tempo, obviamente que você esquentou todo o seu chuveiro, você nota que se você diminui, né, a temperatura da água rapidamente, ainda assim ela perdura por mais tempo, porque a resistência baixa, e aí passa mais corrente, dissipa mais potência e você esquenta do mesmo jeito. É bem pouquinho. E aí, eu falei isso, na verdade, estava aqui, né? E aqui tem um exemplo típico disso, né? Que é a tensão numa lâmpada, né? E a corrente que atravessa essa lâmpada. E aí você nota, né, que o que acontece é que depois que você aumenta a tensão, a corrente vai aumentando, a dissipação de calor aqui é maior, né? E aí a inclinação fica diferente. Você pega aqui uma reta, você nem consegue, tá vendo, passar uma reta aqui, né? Nesses pontos, né? Por outro lado, nessa região inicial aqui, que é um zoom dessa região inicial, lá sim você consegue muito bem dizer que há uma relação linear entre a tensão e a corrente, e obviamente a relação linear entre essas duas coisas tem a ver com a resistência, tá? Tá bom? Bom, e aí todos então os componentes eletrônicos, eles têm então uma resposta da tensão em função da corrente. Hoje a gente vai tratar do resistor e do diodo, né? Mas poderia também ter feito o LED. O LED ele é um diodo que emite luz, né? Quando há passagem de corrente, ele emite luz, tá? E aí o que a gente vai tentar entender é qual que é a cara. Você já espera que isso aqui é um resistor, né? Cuja resistência na verdade seja constante,
Então você já tem a expectativa da cara da corrente versus tensão, no caso do resistor, né? Então você espera que conforme você aumenta a tensão, a corrente ela aumente de forma linear, né? Então isso aqui para o resistor. Agora, no caso do diodo, vocês faz parte desse projeto, né? desse experimento, que vocês entendam o que vai acontecer, né? Que cara que vai ter isso aqui, essa curva de corrente por tensão, tá bom? Outra coisa interessante é que se um sistema, se um resistor ele é ômico, né? Se você inverte a polaridade, ele não deve se alterar. Então, na verdade, se você inverte a polaridade, você espera que a coeficiente angular seja o mesmo, né? Quando você inverte a polaridade, troca as polaridades da tensão, você troca o fluxo de corrente, mas o coeficiente angular aqui, que tem a ver com a resistência, seria o mesmo, né? Ok, então isso é o que é chamado da curva característica, né? A curva característica de um componente é uma curva de corrente por tensão, né? Tá? E é isso que vocês vão fazer nesse experimento, tá bom? Comentários, né? Para fazer isso, vocês têm que medir ao mesmo tempo corrente e tensão. Então, as duas coisas têm que ser retiradas ao mesmo tempo. Como é que se mede a diferença potencial? A diferença potencial se mede entre dois pontos. Então, necessariamente, você mede a tensão aqui. Eu vou explicitamente escrever aqui. Né? Isso aqui é um ΔV que tem a ver com as tensões V1 menos V2. Então, se ΔV seria V2 menos V1. Né? Então, o que você mede é sempre uma diferença de potencial. Por isso que você precisa de dois pontos. E você precisa medir essa... por isso que toda medida, todo voltímetro, né, ele funciona em paralelo com o seu circuito. Toda vez que você quer medir a diferença de potencial, você tem que colocar em paralelo. Já o amperímetro, né, você quer saber qual é a corrente que atravessa o amperímetro. Né? Então tem a corrente aqui, ela deve atravessar esse amperímetro. Portanto, você coloca o amperímetro também, um elemento, é um medidor com dois terminais, mas você interrompe a passagem de corrente e coloca o seu amperímetro no meio, tá bem? Essas duas caras aqui, elas são de dois medidores, como se fossem medidores ideais, né? Nos quais você tem o voltímetro e o seu amperímetro, eles não oferecem nenhuma resistência a essa medida, nenhuma resistência à passagem de corrente. No entanto, o voltímetro real, ele na verdade apresenta, né, simbolicamente, uma resistência em paralelo com o seu voltímetro ideal. Então isso aqui, olha, isso aqui seria o seu voltímetro ideal, real, tá? Esse aqui é o seu voltímetro real. Tá? E ele tem essa resistência interna dele, tá? Que em geral é uma resistência muito alta. Então você só tem acesso a esses dois pontos aqui externos, né? Então em geral a resistência desse voltímetro é muito maior do que 1. Né? E aí eu vou explicitamente falar no voltímetro ideal, a resistência é infinita. Tá? Então, por que isso? Porque lembra, toda vez que você coloca duas resistências em paralelo, né, então vamos tentar medir, deixa eu apagar isso aqui. Vamos tentar medir então um resistor com o seu multímetro que é real. Né? Então você faria era conectá-lo aqui ao lado, mas o que você vai ter então é o seu voltímetro, e a resistência do seu voltímetro aqui em paralelo. Certo? Então está aqui a resistência do seu voltímetro. Então está aqui o seu resistor, seu
voltímetro real. Tá? Então note, o que você tem aqui é um resistor em paralelo com o outro. Né? Então a resistência equivalente aqui, ela depende dessas duas, ela é sempre menor do que o menor desses resistores. Né? A resistência equivalente de dois resistores é sempre menor do que a menor deles. Então, se essa aqui for infinita, e aí o que acontece é que você não perturba esse circuito. Outra forma de se enxergar isso, talvez esquece um pouco das equações, é o seguinte. Eu preciso que uma pequena corrente se desloque para cá para que eu possa medir a diferença potencial. Certo? Se essa resistência é super alta, a corrente que vem para o voltímetro é muito pequena. Eu não preciso de uma corrente muito alta. Né? É isso que o resistor faz. Né? Ele se opõe à passagem de corrente. Então ele fala, bom, eu não quero que nenhuma corrente me atravesse. Né? Eu vou resistir a isso. Então se a resistência é muito alta, essa corrente é muito pequenininha. E aí a corrente que sobra, né, que estava entrando aqui, ela é praticamente a corrente que atravessa o seu resistor. Então, a corrente inicial é a que passa pelo voltímetro, mais a que passa pelo resistor. Obviamente, se essa vai para zero, as duas ficam iguais. Né? Você quer, idealmente, que essa resistência seja muito alta. Já no amperímetro é o contrário. Né? Se o amperímetro real ele é um amperímetro em série com um resistor e você, de novo, só tem acesso às partes externas aqui. Né? E aí, nesse amperímetro real, você quer a menor oposição à passagem de corrente, porque você quer que a corrente atravesse o amperímetro. Né? Então, nesse caso aqui, você quer um amperímetro, a resistência do amperímetro muito menor do que 1, e, obviamente, no caso ideal, essa resistência interna do amperímetro é zero. Tá? E aí isso explica essas duas maneiras de você fazer a sua ligação e a interferência que isso gera no na sua medida. Então note aqui, né, nos dois casos a gente está olhando para esse DUTI, né, o DUTI é o Device Under Test, é o equipamento que você quer medir. Né? Então nesse primeiro circuito da letra A, o que eu faço é eu coloco o meu voltímetro para medir ao mesmo tempo a diferença de potencial que está no meu dispositivo e a diferença potencial que está no meu amperímetro. Né? Então veja, se a resistência do meu dispositivo ela é comparável à resistência do meu amperímetro, o que vai acontecer é que eu vou dividir a tensão entre os dois quase que igual. E aí a voltagem que eu meço aqui vai ser muito, muito errado. Então, esse circuito ele não é muito bom para... Então vou escrever aqui as relações, vocês digitam no chat aí. Se a resistência do DUTI, qual que é a relação entre a resistência do DUTI e a resistência do amperímetro? Né? Qual das duas é a melhor aqui? Então, a resistência do DUTI tem que ser muito maior ou muito menor do que a do amperímetro? Me falem aí, a gente depois olha qual que é, para esse circuito aqui. Tá? Já nesse outro circuito, o que eu tenho é que eu meço a corrente antes do meu voltímetro. Então, parte da corrente se desloca para o meu voltímetro, que é essa de cá, e parte da corrente vai para o meu dispositivo. De novo, se a resistência do meu voltímetro é muito alta, comparável com a resistência do meu dispositivo, quase nenhuma corrente vai para ele. Mas se a resistência é baixa, então não é verdade. Então, qual que é a relação entre a resistência do device under test e do voltímetro? Então, de novo, isso aqui tem que ser muito maior ou muito menor? E aí? Respostas no chat aí, vamos lá. O primeiro aqui, o item A. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat.
No primeiro caso, muito maior. Então, muito maior de qual deles, Gabriel? A resistência do dispositivo tem que ser muito maior do que a resistência do amperímetro, é isso? Ok. Então, o Gabriel está falando que tem que ser isso aqui, ó. O que vocês acham? Alguém discorda? Alguém concorda? Ninguém sabe nada. É isso mesmo, né? Se a resistência do dispositivo é muito maior do que a resistência do amperímetro, a diferença potencial no seu dispositivo é exatamente aquela do que você mede, né? E aí no outro caso, então, como é que ficou? Qual que seria aqui? Muito menor. Então, a resistência do dispositivo muito menor do que a do voltímetro. Essa ficou mais fácil, né? Porque justamente o que você quer é que não interfira, né? Então, a resistência desse cara tem que ser muito menor que a do voltímetro. Né? Então, você tem que tomar cuidado nos casos limites, né? Quando a coisa está próxima, né, uma da outra, aí você tem que tomar a decisão de qual deles que você tem que verificar, tá bom? Você tem que usar. Ok, bom, uma das tarefas de vocês ainda é opcional, mas é aquele opcional que a gente sempre tenta forçar vocês a fazer, que é fazer simulações nesse software que é o Tinkercad. Deixa eu mostrar rapidamente como que vocês acessam e o que vocês podem fazer lá, né? Então, eu vou lá no código, na disciplina aqui, né? Estou na disciplina de F329 e tem lá o código de turma e grupo do Tinkercad, né? Então, vocês vão acessar o link aqui e para cada grupo e turma vocês vão usar esse apelido para entrar na classe. Tá? Então, o que é importante aqui? É importante porque vocês colocariam aqui, né, o apelido de vocês. Deixa eu tirar porque eu estou com um professor, então não aparece. E aí o que vai acontecer é que eu vou enxergar aqui todos os grupos. Tá vendo? Tem aqui todos os grupos. Então, os grupos A, B e P, nenhum deles acessou. Só o grupo B. Né? E eu consigo acessar todos eles e verificar as simulações que vocês fizeram. Né? E o que é o Tinkercad? Vamos voltar lá. É um software gratuito da Autodesk e ele tem uma série de coisas, né? Se vocês gostam de impressora 3D, eles têm aqui um sistema para fazer, você desenhar coisas em 3D e imprimir, né? Tem essa parte de código mesmo, né? E tem a parte de circuito, né? Então deixa eu criar um novo circuito aqui. E ele é bem intuitivo, porque o que ele faz é que você pode... como que é mesmo? A única coisa que ele não é intuitivo são os nomes dos componentes, tá? Eu nunca sei se ele está em português ou em inglês. E a fonte, power, acho que é, aqui, power supply. Tá? Então tá aqui a minha fonte de tensão. Eu vou colocar um resistor, né? E os multímetros. E aí cada multímetro eu posso decidir se eu vou medir tensão, se eu vou medir resistência ou se eu vou medir corrente. Tá? Então vamos fazer aqui o primeiro desses exemplos aqui. Então vou colocar aqui um resistor e um segundo resistor, tá? Ligado nele próprio aqui. Então aqui tem um resistor. E a fonte aqui conectada a ele. Tá? Ok? E aí, ok, tá aqui, né? E eu posso simplesmente medir a diferença potencial aqui, por exemplo, entre esses dois terminais. Vou colocar aqui a diferença potencial. E começa a simulação. Então, se os dois resistores, os dois têm 1 kΩ, se eu coloco 5 volts, metade vem para cá, metade vem para lá. Tá? Se eu quisesse agora medir a corrente que atravessa, então note que eu coloquei em paralelo com o resistor que você quer medir. Né? Se eu quiser agora medir a corrente que atravessa esse circuito, o que eu tenho que fazer... Oh, perdão. Sensível aqui.
eu tenho que interromper a passagem de corrente, né? Então eu tenho que interromper a passagem de corrente e depois continuar com a passagem de corrente para medir a corrente aqui. Aí está lá 2,5 mA, tá bom? O que vocês vão fazer são essas simulações e agora, é claro, né, pensar em como que você transforma esses dois medidores que são ideais nessa simulação em medidores reais, né? Então, naturalmente você vai querer adicionar ao amperímetro uma resistência em série e adicionar ao voltímetro uma resistência em paralelo. Tá? E aí, é claro, vocês vão poder depois brincar, né, colocar o diodo também. O diodo. Tomem cuidado que existe o diodo e o diodo Zener, né, eles são ligeiramente diferentes. Depois faço uma curva aqui para vocês verem qual que é a diferença, é legal. E durante essa tarefa de simulação, tem aqui algumas coisas que vocês têm de fazer, né? Então, simular o comportamento da curva característica, né, e qual intervalo de corrente e tensão que serão utilizados, né? E a partir dessa análise determinar qual é o intervalo que você vai ter que medir, né? E aí vocês vão poder submeter para nós de novo essas curvas, tá bom? Tem uma dica aqui que eu vou fazer um highlight, né? No caso do Tinkercad, a menor discretização na fonte de tensão, deixa eu voltar lá rapidamente. Se você começar aqui a simulação e eu quiser colocar 5.01 volts, tá vendo? 5.03 volts, 5.01, 2, 3 e assim por diante, né? Então, eu não consigo colocar menor do que 0,1 volt, né? 0,01, então 10 milivolts. Eu não consigo colocar 0,05, tá? Então, isso pode não ser... aliás, mudaram isso, hein? Olha só que interessante, agora que eu estou prestando atenção. Antes era 0,2 volts, eles colocaram para 100 milivolts. Tá? Então, a pergunta é se essa discretização não for suficiente para você enxergar o comportamento do seu dispositivo, em especial do diodo, já dando a dica aqui, vocês podem usar, né, um divisor de tensão resistivo para diminuir a variação de tensão, tá bom? Ok? E de novo, né, isso vale a pena vocês fazerem para poder ganhar os pontos extras, né? No caso dos vídeos de experimentos, a gente vai, de novo, dividir em dois, né? Então, o primeiro deles é um experimento de aplicação, que é determinar a resistência de um resistor. E aí o que vocês farão através dos vídeos, medir qual a corrente, qual a tensão, a corrente em função da tensão, né, para os vídeos que estão lá. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Não se esqueçam de sempre acessar via o nosso site, que é onde tem a playlist que é desse semestre. Então tá lá, né, se você olhar aqui esse vídeo experimento. Então deixa eu só rapidamente. Então tem a parte da montagem, que vocês verão como que está sendo montado. E aí eu chamo a atenção para uma coisa, isso aqui é com diodo, não é com resistor, tá? Essa montagem tem que ser, vocês vão ter que identificar pela montagem qual dos circuitos está sendo montado, se é o circuito A ou o circuito B, lá no nosso roteiro, né? Então tá aqui a montagem, vocês veem a fonte, o resistor de proteção, o diodo, aqui um amperímetro, né? E depois o voltímetro, tá bom? E depois disso, então a gente altera a tensão e mede corrente e voltagem. Atenção, muito importante. Vocês devem sempre ler a unidade que está aqui no display. Por vezes eu acho que o que a gente escreveu aqui na tela, deixa eu mostrar explicitamente isso aqui, ó, que acho que deu mais dúvida lá, né? Aqui, ó, a conexão está em milivolt e a escala está em volt. O que isso significa, né? Deixa eu avançar aqui rapidinho. Vocês vão ver que tem aqui, se eu der um zoom aqui nessa imagem, o seu voltímetro ele tem duas maneiras de você conectar o voltímetro. Ou na escala de milivolt, ou na escala de volt.
A gente conectou na escala de milivolt, mas a gente deixou na autoescala. Então, o que vale é essa unidade aqui. Então, ele está medindo 743 milivolts, que é 0,743 volts. Tá bom? Então, o que vale são essas unidades que estão aqui. Tanto para esse caso, quanto para o caso do amperímetro. Aqui está em miliampere. Tá? Ok? Então, com o vídeo, vocês vão poder tirar então a curva característica. E aí, tomem cuidado que hora está com essa montagem, né? Deixa eu avançar aqui. Essa é a outra montagem, né? Então, monta-se de novo. E hora é a segunda montagem. E de novo são diferentes medidas que vocês vão fazer, né? E aí é claro que vocês vão depois tomar a decisão de qual delas que é a mais é importante e convencer a gente de qual circuito vocês deveriam usar para cada uma delas. Última comentário dos vídeos. Então, cada vídeo tem 2 montagens e para cada montagem 2 polaridades. Então, tem essa polaridade aqui, que você vê a corrente positiva e a tensão positiva. E note, aqui você percebe que inverteu os cabos, né? E a corrente passou negativa, a polaridade negativa. Tá? Então, você tem 4 partes para analisar por vídeo, né? Então, parte 1, parte 2, parte 3, os 2 negativos, e parte 4, os 2 positivos, com outro circuito. Tá bom? Tudo bem? Ok. Vamos voltar para lá. Tá? E aí no seu relatório, né, você tem que escrever o procedimento experimental que foi adotado e justificar a escolha do circuito que você decidiu tirar os dados. Ah, professor, como é que eu justifico? Olha, tem várias maneiras. Você pode, por exemplo, plotar os 2 gráficos e explicar por que um deles está diferente do outro. Né? Então você pode fazer isso. Você pode justificar pelos valores que você encontrou. E comentando, né, se a resistência tem que ser maior ou menor, etc e tal. Ah, mas como é que eu sei a resistência do voltímetro do amperímetro? Tem lá um vídeo. Deixa eu voltar aqui. É o primeiro dos vídeos. Que é o vídeo que mede, né, diretamente o amperímetro e depois o voltímetro, tá? Então, você mede diretamente os dois. Perdão. E aí nesse vídeo vocês vão enxergar aqui, essa é a medida direta, né? Então eu simplesmente conectei um aparelho no outro e fiz um medir o outro, né? Mas também é a medida indireta em que eu uso um dos equipamentos como se fosse um resistor e eu meço em função da tensão a corrente que atravessa esse resistor, que é o próprio equipamento. Tá? Então as 2 maneiras vocês podem usar, né? E a partir daí determinar qual é a resistência. E uma coisa que é importante, você tem que tomar cuidado, é que a resistência do amperímetro, ela varia conforme o fundo de escala. Assim como a resistência do voltímetro também varia conforme o fundo de escala. Tá? Bem menos aqui. Aqui é praticamente igual ao fundo de escala. Ok? Obviamente vocês vão sempre falar qual que é a variável dependente e independente, né? E discutir como que a resistência interna do voltímetro implica ou piora ou melhora a sua medição. Tá? Montar uma tabela da tensão do fundo de escala, né? E incluir as incertezas. Ah, mas eu tenho que incluir todos os valores, né? Bom, é o que eu sempre falo, né? Idealmente, se os dados do gráfico e da sua tabela são exatamente os mesmos, não tem por que estar lá. Agora, é importante que a gente consiga entender como que vocês calcularam a incerteza. Então, em geral, o que você faz é pelo menos pegar uma parte significativa, né? Uma parte que demonstre claramente os seus dados e transformar isso numa planela, uma tabela. Tá? Aí depois fazer um gráfico de I por V e R por V. Então, os dois, tá? Ah, como que eu sei a resistência? Sabendo a relação. Você tem para cada ponto de tensão e corrente, você consegue calcular a resistência. Então, quando você fizer esse cálculo, tem que também calcular a incerteza. Né? Descrever o padrão que vocês observaram, né? E usar um software para você poder fazer o ajuste linear, tá bom?
E aí, com o coeficiente linear, vocês vão encontrar qual é a resistência do seu resistor. Tá? De novo, tem que levar em conta todas as incertezas e tem que, é claro, escrever isso de forma que a gente enxergue todas as incertezas. Né? Discutir, então, o significado do coeficiente linear de I por V. Então, isso é uma coisa que é interessante. E qual a função, né, se você colocasse um fusível ali, qual que era a função? Qual que é a função do seu resistor de proteção? Né? O segundo é um experimento de observação, que fala, então, do diodo, né, que é como que é a cara da condução elétrica no diodo. Vocês ainda vão ter que escolher o circuito que melhor caracteriza, né, montar a tabela, fazer o gráfico de corrente por tensão, fazer o gráfico de resistência por tensão. Tome cuidado, né, que essa resistência ela pode variar muito. Né, a expectativa nossa é que a resistência, no caso do resistor, seja única, mas a expectativa nossa é que a resistência no diodo não seja única. Então, talvez vocês tenham que usar uma escala logarítmica nesse gráfico. Tá? Descrever seus gráficos e como que se a resistência cresce, decresce, o que acontece com ela. Né? E com isso, é claro, descrever o comportamento do diodo. Né? Qual que é a curva característica do diodo? E vocês têm que explicar para a gente o que acontece quando você mede o mesmo diodo mudando a polarização. Então tem que ficar muito claro no texto, obviamente no gráfico também. Né? E aí faça um gráfico do log da corrente, né? E analise comparativamente esses dois gráficos de corrente por tensão e resistência por tensão. Tá bom? Ok. As fontes de certeza primordiais aqui são leitura e calibração do multímetro e leitura e calibração do voltímetro, do amperímetro. Né? São as principais, mas vale a pena vocês dizerem se há uma outra fonte de incerteza aqui. Tá bom? E aí está lá nossa rúbrica, né? Com os tipos que são os conhecidos, né? G1, G2, G4, G5 e F2 sempre estão lá, né? E aí as rúbricas B, que falam da capacidade de identificar o comportamento dos dados e do fenômeno, né? Capacidade de identificar o fenômeno. E finalmente uma nova rúbrica, a rúbrica D, que é a capacidade de fazer um julgamento sobre o resultado experimental. Tá? Então, cada um deles é específico aqui. Né? E aí, só chamar a atenção, né, que a gente dividiu as rúbricas por elemento. Né? Então, o resistor, ele é verificado no ambos aqui, né? Então, todas essas rúbricas servem para o resistor, e essa serve para o resistor. Todas essas outras rúbricas também servem para o diodo, e essa serve para o diodo, tá bom? Ok? É isso, gente. Acho que eu não tenho mais nada para completar aqui. Eu acho que eu encerro essa discussão. Eu tentei ser o mais breve possível, para que a gente tenha tempo aí de discutir, tirar dúvida e talvez vocês já mostrarem um pouco dos dados de vocês, tá bom? Então vou abrir a palavra para vocês para a gente poder discutir.